Porque acontece o seguinte, naquele momento eu vi que o funk não era só um movimento musical. Eu comecei a enxergar que o funk era também um movimento social, um movimento de oportunidade, um movimento de voz dos excluídos, um movimento que podia mudar a vida de muita gente, podia salvar a vida de muita gente. Como foi feito, irmão? Então, eu ali fiquei, ou eu cuido de mim ou eu cuido de todos. E numa visão de comunidade, eu optei pela Salvar todos. De salvar todos, né? Porque aquele momento ali, eu estava sendo boicotado, estava tendo dificuldade. E ainda, vou abrir mão de ficar milionário para poder cuidar das pessoas, não. Qualquer outra pessoa, talvez, que não tivesse tanta fibra moral, ou tivesse tanta visão do que fazer, talvez tivesse falado, então larga para lá, que se foda. Fica vocês aí, eu vou cuidar da minha vida. Tinha se vendido ali naquele momento. Cara, mas... Eu não sei se essa é a expressão correta. Se vendido mesmo, porque era muito dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu ganhava muito mal. Eu era DJ muito mal pago, né? Comecei ganhando R$2 por baile. Caramba. O que era mais ou menos hoje equiparado a R$50, que era o valor de um disco, né? Ganhava um disco por baile, que eu podia comprar um disco. Então eu tinha o sapato furado com o dedão lá de fora, não tinha equipamento para poder tocar, para fazer mixagem, em casa treinar e praticar. Era tudo meio que na hora o meu treino. E aí, de uma hora para outra, no mês seguinte, eu estava com 200 mil na minha conta. E mais os shows que eu ia fazer nesses lugares, mais os equipamentos que eu ia comprar. Imagina só. Era uma virada de vida muito grande. Mas eu fiquei ali, eu fiquei na encruzilhada, né? Ou eu sigo o meu caminho e vou embora, ou então eu me preocupo com todos e falo, não, só vou se for para tocar funk. E aí a Manchete falou o seguinte, tu vai fazer o seguinte, então você só faz Rio de Janeiro, vai ganhar muito menos do que você ganharia, porque você vai estar só numa rádio e você toca o que você quiser. Perfeitamente, é isso mesmo que eu quero. Ganhar menos, mas fazer o que eu acredito. Pô, maneiro, cara. Entendeu? E aí foi porque esse sentimento de perceber que o funk não era só um movimento para mim, não era um movimento meu, era um movimento de todos. Era um movimento de oportunidade, de chance, de cidadania, de mudar a vida de muita gente. Eu falei, cara, não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em todos. É uma coisa que eu acredito, é uma coisa que vai beneficiar muita gente. Eu tinha absoluta certeza de que eu não ia ver o que está acontecendo hoje com o funk. Eu tinha certeza que ia acontecer. Que ia acontecer, eu tinha certeza. Não sabia que ia estar vivenciando isso. Eu não sabia por quê. Porque o samba levou 100 anos para ter um sambódromo. A capoeira levou... Até hoje não tem uma capoeira na Olimpíada. É isso aí. Todo movimento... O sertanejo agora começou a ter visibilidade. O forró, 100 anos depois. Então, se você parar e pensar, todo movimento popular, ele leva a média de 100 anos para acontecer. Já tinha 20 e poucos anos, falei, 120 anos eu não vou viver. Ver isso. Caramba, vou ouvir falar em mim que um dia eu fiz tudo isso, mas eu não vou estar colhendo os frutos do que eu estou plantando. Outros vão colher, meus netos, bisnetos vão colher, meus filhos vão colher os frutos daquilo que eu estou plantando, mas eu mesmo não vou conseguir ver. E o legal é que mesmo assim o senhor acreditou. Mesmo assim eu abri mão de tudo para continuar fazendo o que eu acreditava. Pô, muito legal, cara. Eu falo para as pessoas que eu me sinto um capoeirista que lutou pela capoeira lá no início do século. Eu me sinto capoeirista competindo na Olimpíada e sendo medalhista. Top. Sensação única, né, meu amor? Cara. Pô, acho que ninguém teria essa... Acho que Deus foi muito abençoado comigo, né? Por conta de deixar eu plantar, semear e colher. Né, muitos não têm essa oportunidade, né, meu amor? Muitos não tiveram essa oportunidade. Meu amor, em que momento que a gente pode dizer que o funk alcançou a favela? Essa identidade do funk com o povo mais humilde. Foi em que momento que você percebeu isso? Logo que eu fiz o primeiro disco, quando eu comecei a perceber que aquela música popular que eu estava fazendo, na verdade, a autenticidade dela ia ser muito maior depois, quando os filhos dos pagodeiros, os filhos dos forrozeiros, os filhos das pessoas envolvidas em música na comunidade, que frequentam baile, começassem a fazer.
Entendeu o que eu quero dizer? Então, tipo assim, o que eu fiz, na verdade, foi uma semente. E eu tinha certeza de que quando o filho do sambista, o cara canta samba enredo, o filho dele frequenta o baile. E o filho dele, quando começar a fazer o funk do baile, vai fazer com o veio musical do pai. Aí vai começar a ter influência. Vai entrar influência genética, influência de ambiente, influência de convívio familiar dele ali, para poder ele começar a compor dentro com as fusões, mais fusões, com a música popular brasileira. Seja forró, seja o samba, seja o sertanejo, seja qual for. E aí eu sabia que quem ia fazer muito mais autenticamente aquilo do que eu eram os filhos das pessoas que já estavam envolvidos com música na comunidade. Devido à influência, tudo mais. Exatamente. Cara, interessante. E a gente tocou aqui agora a respeito do funk ser uma ferramenta, né, para afastar jovens do crime, das drogas. E como que foi isso na prática, Marlboro? Você acha que isso teve um impacto social muito grande? Muito grande, cara, muito grande. Impressionante quantas pessoas deixaram de ir para o crime por conta de terem tido uma vida próspera e quantas pessoas saíram do crime para tentar viver aquilo também. Para tentar, não. Muitos conseguiram. Muitos foram sucesso, são sucesso. Mudaram de vida, tiraram suas famílias da dificuldade através do funk. E é impressionante, assim, a esperança, né, que as pessoas têm de fazer sucesso e de ter uma vida melhor. E tipo assim, você é muito comum um bonde de 5 meninos que está começando a cantar, a mãe faz a comida para eles ensaiarem, o lanche da tarde, o pai providencia o som para poder botar o som para poder coisar, a avó faz as roupas, costura as roupas deles para poder... Existe um envolvimento da família toda para aqueles meninos darem certo. Porque sabe que morando na comunidade, para você conseguir estudar, um adolescente entrando e saindo na favela para estudar, ele vai levar dura toda hora da polícia, ele vai toda hora ser confundido com bandido, toda hora ser confundido com marginal. E aí, para buscar um reconhecimento, um respeito, uma cidadania, é difícil. Muito difícil. É uma pedreira. Por conta da falta de respeito, por conta da coisa do entendimento que as pessoas estão buscando oportunidade, entendeu? Acho que o que falta muito no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades, é oportunidade. É respeito às pessoas e oportunidade para as pessoas. Então, se você consegue gerar oportunidade, cara, você está tirando muita gente do crime, muita gente da marginalidade. Isso é importante, cara. É importante, muito importante. Eu sou muito fã dessa reviravolta que o funk causa na vida das pessoas. A gente sabe que não é só o funk, tem o esporte, futebol, tem várias coisas. Eu acho que o Rio de Janeiro tinha que ter uma grande gincana com as comunidades para descobrir talento, que tem muita gente talentosa em comunidade, cara. Nossa, é um absurdo. Demais. É um absurdo de gente em comunidade. E que está sendo desperdiçado. E que está desperdiçado. E eu lamento, cara, por isso, entendeu? É muita falta de visão dos governantes, né? Muita falta de visão das pessoas que podem fazer alguma coisa, que acha que entende de alguma coisa, não entende nada. Não pisa na favela, não conhece, não olha no olho das pessoas para saber o que elas precisam. É verdade. E aí o que acontece? Fica tentando atrás de uma escrivaninha no ar-condicionado, inventando lei, inventando coisas para poder ajudar sem viver. Aí inventa um monte de coisa que não funciona. Entendeu? Tem que estar lá, tem que respirar, tem que conhecer para poder ver o que deve ser feito. Só assim que você ainda tenta julgar, não é que consegue julgar, que você ainda tenta julgar. Tem que viver para poder. Cara, mas eu acho que uma grande gincana no Rio de Janeiro, com professores de educação física, com estagiários de educação física, de psicologia, de pegar várias faculdades, pegar estagiários dessas faculdades e montar núcleos nas comunidades para desenvolver essa gincana. Essa gincana não vai acontecer só assim de repente, não. Ela vai ter um planejamento, que nem a escola de samba, que o cara o ano inteiro faz a fantasia para poder se desfilar. Entendeu? Então seria isso, seria colocar na comunidade núcleos de estagiários para desenvolver e descobrir os talentos para, no determinado momento da gincana, as pessoas competirem preparadas.
E aí você abrir portas e oportunidade para um monte de talento, um monte de gente. Mas não é, é na dramaturgia, é no teatro, é na inteligência, como é que é o nome? No esporte, na música, na dança, na arte. Existe essa gincana, era englobar todas essas atividades de potenciais talento da comunidade e colocar isso para fora. Cara, se a gente tem um núcleo desse, uma gincana dessa dentro das comunidades do Rio de Janeiro, que se monta esse núcleo, até contando como hora de estágio para a faculdade, que tem que fazer hora de estágio, até planejei isso já. O que vai acontecer? Cara, em 5 anos, a gente está lá na frente das Olimpíadas em termos de medalha.